Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Quero começar esse episódio agradecendo a cada um de vocês que votou na gente pro prêmio MPB na nossa categoria. A gente ficou entre os 3 finalistas. Muito obrigada a todos vocês. A gente nem sabia que estava na final, eu descobri essa semana junto com as meninas. Então fico muito, muito, muito grata mesmo. Bom, então bora, né? Bora de história. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Vilma. Mas então, Eu conto ou você conta? A Vilma, nossa musa, ali perto dos 30 anos, há uns anos atrás essa história aconteceu, ela estava cursando o primeiro semestre da faculdade. E, gente, ela estava numa época que ela estava desempregada, com algumas dificuldades financeiras, e ela morava com a mãe, e dependia também muito da mãe para muitas questões financeiras, para ajudá-la em casa. E o que aconteceu? A mãe da nossa musa acabou falecendo, e foi um momento muito triste. Ela achava que ela estava sendo muito forte, de estar segurando as pontas, só que nem chorar ela estava chorando, sabe? Estava sofrendo meio que guardando ali as emoções. A psicóloga dela até falava. Vilma, você precisa chorar. Só que a Vilma estava muito mal. Ela estava já, gente, com essa dificuldade financeira, com a morte da mãe, as coisas foram piorando e agravando. Algumas amigas dela ajudaram a Vilma a fazer um servicinho ali, outro aqui, em troca de comida, porque a situação realmente estava braba. Quem costumava segurar essa parte era a mãe da Vilma, né? Por mais que elas não tivessem muito e sempre foram da classe trabalhadora, qualquer pessoa que chegava na casa dela, a mãe dela fazia questão de aparecer com um lanchinho, um suquinho. E agora ela estava desnorteada sem a mãe. A Vilma podia contar com alguns amigos. E ela sabe que muitos amigos também sentiam ali a dor dela. Só que ela tentava ao máximo minimizar, esconder e parecer forte. Só que quando chegava a noite, a dureza vinha e o negócio ficava complicado. A Vilma me explicou que ela tem uma bagagem profissional muito boa na cidade que ela mora, como babá. Muitos pais e mães já a conheciam porque ela tinha trabalhado como babá na casa dessas pessoas. Quando foi nesse ano específico que ela perdeu a mãe e ela estava ali lutando um pouco com as finanças, né, com os sentimentos, veio ali as férias de dezembro, a mãe dela morreu no começo do ano, ela ficou o ano todo passando por essas aí, né, por essas adversidades, e em dezembro ela teve um alívio, porque uma mãe que ela conhecia acabou contratando ela para a Vilma ficar na casa dessa mãe, cuidando da filha, enquanto a família iria viajar e a menina era muito nova, não poderia viajar. Foi isso que deu uma salvada e uma sustentada nela, que ela aguentasse o final de ano, conseguisse pagar as contas. Aqui todo mundo sabe, né? Chega o final de ano, chega a conta assim, ó, de torta direita, você nem sabe de onde tá vindo. E pelo menos esse job ajudou a nossa musa. Só que no começo do ano, né, do ano seguinte, ela voltou para casa e ficou complicado. Por quê? A casa dela eram ela e mais 3 irmãos. Alguns já casados, outros não, só que todo mundo já tinha sua vida. A Vilma decidiu que era hora de mudar. Era hora de voar. E coincidentemente, ou não, uma moça que ela já tinha trabalhado e conhecia, chegou para Vilma e disse assim: Vilma, a minha prima, que tá na capital, tá precisando de alguém pra cuidar do bebê dela que vai nascer daqui a alguns dias. O que você acha? Ela animou. Ela ficou um pouco balançada porque não era na cidade dela, mas o intuito não era voar? Era, né? E quem sabe então sair da cidade para a capital, já que ela já queria mesmo mudar os ares, parecia a oportunidade perfeita.
Então ela arrumou um dinheirinho emprestado para ir na capital, foi para a entrevista, gostaram muito dela. Ela disse que é óbvio que iam gostar dela. Achei ela uma musa humilde, porque ela disse que ela é uma mulher muito simpática e a bagagem dela como babá, gente, é inigualável, sério. Ela era disputada. Quando ela voltou para a cidade, na semana seguinte, depois da entrevista, ela foi contratada. Imagina, tamanha felicidade da Vilma, gente. Era tudo que ela queria. Sair da cidade dela, ir para a capital, mudar de ares e com emprego, casa e comida. Coisa boa. A Vilma chegou na capital com uma mala na mão e muita esperança de ver a vida dela mudar. Quando ela começou a trabalhar nessa casa, o casal sentou com ela e colocou ali, explicou para ela como que funcionaria o trabalho e algumas regras. E era assim: a Vilma não teria carteira registrada. Ela moraria na casa deles e trabalharia 24 horas. 24 horas. Com apenas uma folga na semana, desde que esse dia, né, da folga não fosse no domingo. Ai. Aqui nasce uma mulher pistola. Eu. Vamos comigo. A nossa musa, ela não tinha noção de dinheiro, assim. Ela não sabia quanto que as pessoas cobravam por esse tipo de trabalho que ela estava fazendo na cidade grande, na capital. Ela vinha de uma cidade muito pequena. Quando eles mostraram ali quanto que ia ser o salário dela, ela achou incrível. Era muito mais do que ela ganhava em qualquer outro emprego. E por não, né, ter comparação com outro trabalho e outras pessoas que estavam fazendo esse mesmo tipo de trabalho ali que ela, na cidade grande, ela não conseguia dizer se era muito ou pouco. Mas para ela, que estava passando um pouco de necessidade e achou que era um grande salário, foi perfeito. A dinâmica da Vilma com a neném, né, era uma menininha, era a seguinte, gente. Ela dormia no quarto da criança e essa menina, ela tinha uma última mamada ali perto das 10 da noite, com a mãe, claro. Depois disso, acabou. Era a Vilma. Ela cuidava da menina, colocava para rotar. Se a menina acordasse no meio da noite, quem ia lá era a Vilma. A mãe vinha de vez em quando para amamentar nessas acordadas aí à noite. E foi assim que foi acontecendo durante os primeiros meses. A criança arrotava, dormia, acordava, a mãe vinha, a Vilma também ajudava. E ela já deixava a nenenzinha, gente, meio que pronta, sabe? Para quando a mãe fosse aparecer para amamentar. Beleza. A mãe queria que fosse intercalado algumas mamadas com mamadeiras, porque ela não queria que a criança ficasse pegando no peito toda hora. Então, tinha algumas regrinhas assim, coisas que os pais colocaram, né? Quem que era a Vilma também para falar alguma coisa, mas elas não deixavam, tipo assim, a Vilma dar beijo na criança, a menina não podia brincar no chão, entendeu? A Vilma até falou: Gente, a menina tava com quase, sei lá, 6 meses, nunca tinha encostado no chão, não criava uma imunidade, tadinha. e os meses foram passando dessa forma. Nesse meio tempo que a Vilma estava lá, ela conheceu a empregada da casa. Reparem, estamos aqui falando de pessoas ricas, que têm empregados, babás, eram pessoas que tinham uma qualidade de vida muito boa, gente. Não era classe trabalhadora, não. Era classe A mesmo. Sou rica! Eu sou rica! E aí, quando ela conheceu essa menina, o que ela pensou? Amiga, uma amiga aqui que também, né, tá passando aqui trabalhando, que nem eu, enfim. É sempre bom ter alguém ali junto com a gente. E as duas, de cara, se deram muito bem. A convivência bateu, elas se acobertavam em algumas situações. O pior dia mesmo era domingo. Ela ficava em casa e não tinha quase ninguém. Era horrível. Só que com o tempo, alguns detalhes foram começando a cansar a nossa musa. Elas, que eu digo elas, é porque nem ela, nem a empregada, nem ninguém que trabalhava na casa, né? Os funcionários. Os funcionários não podiam tomar café da manhã antes do patrão acordar.
Só que, gente, o Alecrim acordava às 10 da manhã. Os funcionários quase desmaiando, sem comida, porque o acordo que eles tinham era que eles poderiam comer a comida da casa. Logo, eles não compravam comida, né, gente? O salário já não era lá aquelas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles também não tinham autorização para cozinhar e fazer nada antes do patrão comer. Eu acho que eu nem vou dar a palavra pra... Gente, qual que é o sentido disso? Me explica. Me explica. Gente mesquinha, né? Bom, vou guardar minhas opiniões pro final, porque senão não vai dar certo. Então, ela começou a se irritar com isso. Tinha vezes que ela queria desmaiar de fome, passava a noite acordada com a criança, acordava e ainda não podia comer, sabe? Uma outra pessoa que era bem desagradável nessa família era a avó materna da nenenzinha, né? A mãe da patroa dela. Essa mulher, ela se achava, gente, tinha grana, era uma mulher viajada, mas fazia questão que todo mundo soubesse disso. Então ela vivia na Europa, andava toda com roupa de marca, enfim, e com o nariz empinado assim, nível 1000. Quando a família ia viajar, eles normalmente iam para 2 lugares. Ou para Barcelona, que é onde a avó materna ficava ali fixa, normalmente, a casa dela, ou ia para a avó paterna, que era uma senhorinha muito fofa, né? A mãe do pai da criancinha. Só que o marido, gente, o marido dessa mulher, o chefe da Vilma, era um frouxo. E sempre cedia que a criancinha ficasse com a avó materna, ao invés de ficar com a mãe dele, que estava na cara, era uma mulher incrível e boazinha. Só que ela não era tão bem de vida quanto a outra avó. A Vilma diz que claramente dava para notar a diferença das duas avós. Uma era bem acolhedora, muito fofa, e a outra, né, aquela que eu já falei para vocês, aquela péssima, é daquelas pessoas que, como a Vilma bem escreveu aqui, Contribuía com a igreja e dizia: tá vendo como eu sou boazinha? e quando tinha essas viagens, gente, a empregada também ia junto para revezar nos cuidados com a criança, com a Vilma. Então, a mesma rotina que ela tinha na casa, ela tinha nas viagens. Os pais, alguém pode estar perguntando, né, dos pais aqui, porque a gente não vê eles fazendo nada, né? Gente, eles não pegavam na criança, tá? Eles não seguravam a criança. Só quando tinha que amamentar ou fazer alguma coisa pontual. E qual foi o resultado disso? À medida que a criança foi crescendo e o tempo foi passando, ela foi se apegando mais e mais à nossa musa. Eram 24 horas por dia junto. E nisso já tinha passado uns 6 meses. Deu esses 6 meses e a mãe chegou para a Vilma e disse: Ô Vilma, eu vou fazer uma viagem pra Europa, mas eu confio em você, na empregada e na minha mãe. A minha mãe vai estar aqui pra ajudar nos cuidados também, tá? Com a bebezinha. Ufa, que bom! Porque assim a Vilma não ia ter que ficar 24 horas, não ia ter um dia de folga, né? Nem um dia na semana dessa vez. A viagem duraria, sei lá, 2 semanas. Então, a avó materna da criança foi para casa cuidar junto com a Vilma e a mãe foi viajar com o pai. Mas, pasmem, a avó também não tocava na criança. Ela ia para dentro do quarto, comia, sei lá, via TV, dormia e fingia que nada estava acontecendo, gente. Estava aproveitando a vida dela de vó. Vó ausente, né? Tem pai ausente, mas tem vó ausente também. Ou seja, uma pessoa que era para estar lá ajudando nos cuidados, estava só atrapalhando e sobrecarregando ainda mais a Vilma e a outra moça que nem babá era, né? A Vilma estava ali, né? Cada dia que passava, a indignação dela crescia em ver como a família cuidava dos assuntos, cuidava da criança e tratava ela, né, gente? Porque até esse momento ela não tinha muita consciência, mas a partir daqui, né, do que vai começar, a Vilma começou a perceber que ela estava num ambiente péssimo. Ela já sabia, mas aqui ela começou a ter certeza. Porque teve um fato, né, teve um momento que teve o batizado da nenenzinha. E aí, para comemorar esse batizado, fazer um negocinho ali para a família, teve um almoço na casa da família pós-batizado. Chegou o grande dia do batizado, rolou. A Vilma
não foi convidada para ir no batizado. Eu achei isso tosco. Ela ficou na casa esperando a criança chegar com os pais e os convidados para ela cuidar dela. Era um apartamento grande e tal, então o pessoal foi chegando, se acomodando. E no momento que as pessoas pegavam a bebezinha e, sei lá, dava 5 minutos, cansava, entregava para ela. E ela ficou ali rodando na festa, fazendo esse movimento, sabe? Meio que indo atrás das pessoas que estavam segurando a bebezinha. E no intervalo, quando, sei lá, a mãe ficava um pouco mais ali, né, fingindo que segurava a bebezinha, ela ainda tinha que ir na cozinha para ajudar o pessoal que estava cuidando da comida, da limpeza, ficar de olho e trabalhar. Gente, ela não tinha descanso, 1 minuto. Se ela não estava com a criança, ela estava fazendo coisas na casa com os outros empregados. Era muita carga para ela. Foi um dia totalmente estressante, foi uma loucura para ela. Trabalhar na cozinha, arrumar ali com os empregados, ter que cuidar da criança. Depois, claro, né, ela teve que botar para dormir, para amamentar, tudo. Quando o pessoal foi embora e os pais foram descansar, o segundo turno dela estava só começando. Não deu outra. No dia seguinte desse almoço, ela acordou com uma enxaqueca horrorosa. Sabe quando você não consegue nem abrir o olho, se tiver claro? Nem ficar em pé, chega a dar náusea, enjoo. É horrível, né, gente, ficar com enxaqueca assim? E ela tava muito mal de enxaqueca. Foram 24 horas direto no dia anterior. O corpo dela gritava por descanso. E a mãe sabia disso. Ela chegou e falou, né? Porque se ela não sabia, ela então informou e disse: Eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Muito, 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 muito ruim. Eu não tô conseguindo dar conta hoje. Mas a mãe negligenciou a dor. E outro detalhe importante, que vocês vão ficar puto. A mãe não trabalhava. Ela ficava o dia inteiro em casa. Ela não trabalhava de casa, gente. Ela ficava, sei lá, fazendo as coisinhas de rica dela e não trabalhava. Ela não podia dar que fosse algumas horas para Vilma e ficar com o próprio filho dela, enquanto a nossa musa estava passando mal? Não, ela não podia. Com muita dor, a Vilma pegou a criança, foi dormir com ela do lado e com a babá eletrônica também. E aí, se vocês querem se horrorizar mais ainda, gente, sério, isso é muito revoltante. A Vilma, quando dormia com a criança lá no quarto dela, tinha que dormir no chão. Num colchonete, gente, num colchãozinho. Porque os pais da bebê não queriam que tivesse nenhum móvel, nenhuma poltroninha, nada confortável. Gente, olha a condição de trabalho dela. Sendo que ela dormia praticamente toda noite no quarto da bebezinha. Imagina ficar com enxaqueca nessa situação. Esse dia foi traumatizante. Depois do dia do batizado, a Vilma começou a conhecer algumas outras babás que trabalhavam no mesmo prédio que ela. Eram umas meninas que trabalhavam um dia sim, um dia não, e que ganhavam muito, mas muito mais que ela. Às vezes até o triplo. Olha só. E ela começou a achar estranho. Na época, gente, ela ganhava R$ 900 por mês. A gente tá falando aqui de uma história de quase 12, 15 anos atrás. Claro que, né, o salário era realmente um pouco menor, mas ela trabalhava 24 horas para uma família que tinha muito dinheiro. Então, vejam, eles pagavam ela 900 e para outras babás as famílias pagavam o triplo disso. A Vilma começou a pensar com ela. Com certeza eles sabiam disso quando me contrataram. As profissionais eram mais caras e eu acabei aceitando. Ela começou a ligar os pontos. Teve até uma moça que falou que chegou numa entrevista com esse casal que a Vilma trabalhava, mas não aceitou, porque eles pagavam muito pouco. O que eles queriam mesmo é pagar alguém, preço de banana, que tivesse desesperado, que foi o caso da Vilma. Ela estava desesperada na época, né? Ela se dispôs a trabalhar 24 horas por esse preço de banana. Que nojo desse casal. Tenho nojo de vocês. Fazer essas descobertas começou a mudar um pouco em como a Vilma estava pensando. Não só no trabalho, mas na vida. E ela resolveu se reconectar
Porque a Vilma, ela sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, sempre teve uma boa conexão com Deus, espiritualidade, e ela começou a se reconectar. Ela estava, gente, num turbilhão de coisas nesse trabalho péssimo, então ela não tinha tempo nem de respirar. Só que agora, com essas descobertas, ela queria que alguma coisa mudasse. Foi aí que ela começou a pedir a Deus para ajudá-la. Todos os dias ela orava muito para dar um sinal, para dar uma ajuda, para que ela saísse ali daquela situação. A Vilma disse que parece que estava dando muito certo, gente. Eu adorei essa parte da história, porque aconteceu uma coisa engraçada. Ela estava ali, né, super conectada, tal, orando com Deus, né, fazendo as coisas dela aí espirituais. E aí, o pai da criança tinha uma mania, que era chegar em casa e começar a revistar a neném, para ver se ela tinha alguma marca, sei lá, né? Tava na neurose se a Vilma tava batendo na criança, não sei, gente. Ele fazia isso. Eu não achei engraçado, tá? Ela achou engraçado. Eu tô rindo de caca crying. Mas ela achou engraçado. E nessa, ela ficava o quê? De olho pra não acontecer nada com essa criança. Quando ela foi trocar a fralda da menina, a menina tava agitada, assim, né? Ela tirou ela do banho, colocou ali no negócio de trocar a fralda. E nessa bancada, a menina tava ali, né, gente, bebezinho, sabe? Gosta de se mexer, normal. Se remexendo, ela bateu a cabecinha na parede. Mas foi algo assim, não deu nada, nem chorou, sabe? Só que a menina era muito branca. E aí ficou uma marquinha bem de leve vermelha, assim, na cabecinha dela. A Vilma ficou desesperada. Ela sabia que o pai ia chegar e ia começar a revistar a menina. Foi aí que ela ajoelhou e pediu pro anjo da guarda para aliviar essa. Ela foi passando uma pomadinha, pedindo a Deus, e logo após, puf, sumiu. Gente, ela até arrepiou. Ponto pros guias e pros mentores espirituais da nossa musa aqui. Já pensou, gente? Se esse cara chega em casa e tem uma marquinha na menina? Esse fato só deu mais gás para ela se conectar cada vez mais com as práticas da religião dela, que ela estava um pouco afastada mesmo, mas querendo voltar. E ela voltou, começou a frequentar o centro espírita, que é da religião dela. E a real, gente, é que quando a gente pede ajuda para o universo e a gente quer algo, essa coisa vem, porque tudo que você quer, o universo quer em dobro. Essa é até uma frase que eu falo todos os dias mentalmente. Foi aí que a Vilma recebeu uma ligação. E quem que era do outro lado? Era uma antiga amiga de trabalho. E nessa ligação, ela estava falando para Vilma que ela estava grávida, né? Que ela estava para ter um bebê. Estava também se mudando para a capital, onde Vilma agora morava, e precisava de alguém para cuidar do filho dela. Ela disse para Vilma que ela ainda não tinha uma data para mudar, mas quando isso acontecesse, ela queria muito que Vilma fosse a pessoa a ajudar esse casal. Pronto, gente. Era a minha salvação. Agora a Vilma já sabia que ganhava uma miséria, já estava de saco cheio e tinha uma oportunidade na frente dela. Nessa altura do campeonato, ela continuava sendo tratada como lixo, não tinha descanso, comia na hora que eles queriam, senão ela não comia, e a criança estava super apegada com ela. A musa lembra direitinho do dia que ela sentiu um alívio por ter essa oportunidade. E aí, ela resolveu contar para alguém, porque ela estava assim muito feliz, gente. A única pessoa que ia entender e que entendia o que ela passava ali naquela casa era a única amiga que ela fez, a empregada que trabalhava lá. Elas sempre tinham essa cumplicidade, a Vilma sempre achou que podia confiar nela, era muito boa essa relação. Então ela contou. Ó, eu acho que eu vou embora. Eu arrumei uma outra oportunidade, eu tô muito feliz, porque eu vou me livrar dessa prisão. Ela contou para a moça, mas não contou para os patrões porque não era 100% certeza ainda e ela não tinha uma data que ela sairia. Só ela e a empregada da casa sabiam. O tempo foi passando, a nossa musa estava esperando, né, chegar a hora dela se mudar, do casal contactar ela de novo, e a vida vai acontecendo. O mundo aqui fora vai que vai, né? O universo não quer nem saber o que tá rolando, ele só vai passando aí que nem trator. E após alguns meses que a mãe da nossa musa tinha falecido,
veio um outro baque. Um dos irmãos da Vilma faleceu. Ele já não estava muito bem, estava entubado e podia morrer a qualquer momento. Mas ela não tinha autorização, gente, para ficar com o celular, nem mesmo nessa situação. E nesse dia que o irmão dela faleceu, ela estava, como sempre, dormindo no colchão, no chão, no quarto da bebê. E aí tentaram ligar para a Vilma de madrugada. Ligaram, mensagens, estavam tentando avisar que o irmão dela tinha falecido. Quando ela pegou o celular no outro dia de manhã, ela viu. O irmão dela tinha falecido e ela nem conseguiu estar ali no celular pra, enfim, gente, estar junto com a família nesse momento de luto, né? Que é muito ruim, muito triste. De imediato, ela pensou, Não vai dar pra eu ir. porque não era naquela cidade, né, gente? Ela teria que pegar um ônibus. O ônibus, como era 7 da manhã, o ônibus já tinha ido embora. Ela só teria um outro ônibus na hora do almoço. Fazendo as contas ali, ela achou que não daria tempo. Só que depois ela falou, Quer saber? Eu vou sim, é meu irmão. Eu vou. Eu já deixei de fazer muita coisa por conta dessa família. Eu não vou deixar de ir no enterro do meu irmão. a Vilma, super triste, respirou fundo e foi falar com o chefe dela. Quando ela explicou que o irmão dela tinha morrido e que ela queria ir no velório, ela escutou do chefe. Tá bom, mas você volta amanhã, né? E ela, muito boba, respondeu. Claro, amanhã eu tô aqui. A Vilma disse que se sentiu uma otária, uma trouxa. Ela sabe disso hoje em dia. Mas foi com essa frase aí que ela saiu, gente, toda voada para ir pro enterro do irmão. Ela pegou um táxi, foi até a rodoviária, enfim, gente. Ela gastou um dinheiro que ela não tinha, porque como não tinha ônibus, ela teve que ir até um lugar, pegar um táxi, depois pegar ônibus, enfim. Ela até falou pro taxista. Quanto tempo você leva pra chegar em tal lugar? Eu consigo chegar em 1h30 para 2, dona. Eu tenho certeza que você consegue fazer antes. E assim foi. O motorista chegou rapidão, gente. Não sei se era Deus, os guias da Vilma, não tinha trânsito esse dia e ela chegou rapidão. Ainda chegou faltando 1 hora pro enterro do irmão. Foi triste, ela enterrou o irmão, descansou um pouquinho e no outro dia, bem cedo, ela deu o maior rolê para poder chegar de novo na casa onde ela trabalhava. No caminho de volta, uma coisa muito esquisita aconteceu. A patroa dela ligou e perguntou como é que tinha sido a viagem. A Vilma achou estranho. Ela nunca estava interessada. Ela nunca foi boazinha, muito menos empática com a Vilma. Não estava nem aí. Ela disse. Foi normal, né? Meu irmão morreu, é um velório. Não foi legal. Só que ainda continuava em Vilma aquela pulguinha atrás da orelha. Aliás, um elefante. Desconfiadíssima. Porque ela é o quê? Capricorniana. Então a bichinha tá sempre desconfiada. E se vocês viram o nosso post lá, né? O ouvinte de cada signo que a gente fez um tempo atrás, fala exatamente isso sobre os capricornianos. Desconfiados às vezes, não são, não. Ela era. E muito mais sabendo com quem ela estava tratando. Quando a Vilma chegou na casa, ali perto da hora do almoço, a empregada estava esperando ela com a notícia. Vilma, me desculpa, mas eu contei pro patrão que você recebeu uma proposta de emprego. Gente, vagabunda, né não? Ai, Carol, não precisa nem editar, pode colocar aí. Nossa, que cuzona, gente. A pessoa que tá ali, né, do mesmo meio que você, da classe trabalhadora, sabe que é uma família péssima, trata super mal os funcionários e foi lá e explanou. Eu acho que o medo dela aqui, gente, era ficar sozinha com a criança ou ficar com as atividades que a Vilma fazia. Mas foi totalmente errado e eu julgo sim. A Vilma ficou muito triste. Ela não estava acreditando. Só que pelo menos explicou alguma coisa, né? Aquela pulguinha elefante atrás da orelha, estava explicado. Essa era a razão de tanta gentileza. A mãe disse para Vilma. Vilma, a gente gosta muito de você. A gente não quer que você saia e vá para um lugar duvidoso, sabe? Vamos melhorar as suas condições de trabalho. Ô, gente, o lugar duvidoso era onde ela já estava, né? Era mais do que duvidoso. Tóxico, não era saudável.
Não tinha choro nem vela. Nesse ponto da história, a Vilma já estava mais do que decidida. Ela poderia até ganhar menos, mas ali ela não ia ficar, não. O casal chamou ela, tentou convencer, né? Perguntaram por que ela queria sair. A Vilma nem quis ser muito sincera. Eu achei que aquilo era a hora dela jogar as coisas no ventilador. Mas ela ainda foi super querida. Falou que ela queria estudar, queria mais tempo para ela. Não deixava de ser verdade também, mas não era só por isso. Eles propuseram um aumento e estavam dispostos a promovê-la. Mas não. A preocupação deles mesma? Ai, você disse que ia ficar com ela. Você sabe que eu tenho uma viagem muito grande. Como é que eu vou treinar outra pessoa pra estar aqui? A Vilma cumpriu com a palavra dela. A mãe viajou, ela ficou. A avó materna foi lá, gente. Ainda também ficou, falou que ia ajudar, não ia atrapalhar, aquela mesma dinâmica de sempre, né? Só serviu para a Vilma ver que ela realmente tomou a atitude certa em sair dessa casa, ou pelo menos em planejar sair dessa casa. Inclusive, teve um dia aí que a mãe não estava viajando, e a avó materna estava fazendo. E a avó materna teve um momento que queria obrigar a bebezinha a mamar com ela. Só que a bebezinha já tinha até saído do peito. A ideia da patroa era desmamar para ela viajar e a menina ficar só na mamadeira, como eu falei para vocês. Só que a bebezinha, gente, não mamava com ninguém, a não ser com a Vilma. Ela tinha 7 para 8 meses e ela não queria ficar no colo de ninguém. Ela só aceitava a Vilma. A avó olhou fuzilando a Vilma esse dia. Com raiva, porque a bebê não quis ir com ela, mas foi com a babá. Babá não, né? Quase mãe nesse ponto. Vou te falar, viu, dona Vilma? Aguentou demais. A chefe voltou de viagem, trouxe aquele chaveirinho de presente. Tentou agradar com o chaveiro, hein? Arrasou, viu, Mona? Arrasou. Obrigada pelo toque, Lucinda. E agora era a hora de, picar a mula, caçar o rumo. Porque com emprego ou sem emprego, ela tinha que sair dali, gente. A Vilma lembra como se fosse ontem. Ela foi embora naquele dia, pegou um ônibus e na hora que ela desceu do ônibus, ela gritou. Gente, ela gritou mesmo no meio da rua. Liberdade! Pareceu uma doida gritando no meio da rua? Talvez, mas a Vilma não estava nem aí. Por muito tempo ela sentia que estava presa, sabe? Ela tinha pesadelos, acordava assim, desesperada. Coitada, gente. Ela saiu de lá e ainda ficou muito tempo tendo esses pesadelos, acordava no meio da noite e lembrava que ela não estava mais lá. A musa relata que ela criou muitos laços pela vida. E em momentos que ela precisou, ela foi acolhida. Sempre foi assim. E essa é uma das coisas que ela aprendeu com a mãe dela. Tem uma frase que ela gosta muito de falar, que é do Chico Xavier. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Eu adorei essa frase, não conhecia também. E foi nesse pensamento, nessa energia, nessa vibe que ela foi, ficando mais leve. Ela foi trabalhar com essa amiga e cuidar do bebezinho dela. Por lá ela ficou quase 1 ano. A Vilma é tão grata até hoje. Talvez ela nem saiba disso, mas a Vilma é muito grata por essa moça que deu essa oportunidade logo após esse trabalho terrível. Foi uma libertação. Como eu disse, a nossa musa ficou lá um tempinho e antes de sair, o casal não podia mais pagar pelo serviço da Vilma e ainda deixou ela morar lá, gente, por um tempo, enquanto ela arrumava um emprego ou um outro lugar para ficar. Muito gente boa, né? Olha a diferença de pessoas, de seres humanos. Não demorou muito para ela arrumar um outro emprego. E nesse emprego, a nossa musa ficou lá, gente, por 6 anos. Foi uma das melhores experiências da carreira de babá dela. Por conta disso, ela trabalhou em lares com crianças e até hoje ela continua com as crianças. Só que agora ela trabalha numa grande instituição em que ela é muito feliz. A Vilma não sabe nada desse casal que ela trabalhou anos atrás. Não tem notícias de ninguém da família. Bloqueou todo mundo da mente, da cabeça, de tudo. São pessoas horríveis que acham que tem o direito, gente, de fazer isso com as pessoas e tratar as pessoas como elas não fossem humanas, porque
Eu acho isso desumano. A pessoa mora na tua casa, no teu teto, cuida do teu filho, que é um bebê, e você ainda trata ela assim, vai saber como você trata as outras pessoas, né? E essa experiência, ela não conta mais com dor, e sim como algo que fortaleceu ela para ser a mulher que ela é hoje. A Vilma faz até piada desse momento da vida. Hoje em dia ela ri, né? E ela deu licença poética pra gente contar dessa forma também, se a gente quisesse, né? Rindo, chorando. E foi o que eu tentei fazer aqui, porque essa é a história da Vilma. E, gente, eu vou falar, viu? Quando a gente tá numa situação de necessidade, né, financeira ou emocional, a gente sempre acaba caindo numas ciladas, não é não? A Vilma só começou a se tocar quando ela começou a conversar com outras babás e ver que estava ganhando totalmente um valor de banana, né, para trabalhar horas e horas a fio. Eu fico indignada, porque não são pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que têm muito dinheiro. E além de não pagar um salário decente, ainda tratava ela dessa maneira. Eu fico muito triste e feliz em saber que você está trabalhando nesse lugar, onde a Vilma está aprendendo muito. Ela continua com as crianças amam a tia Vilma e o salário tá bem bom. Tá condizendo aí com o que a gata tá performando. Bom saber que você também não tá morando mais na casa de ninguém. Eu acho que a experiência... você tava como babá, mas a gente conta aqui também muitas histórias de au pair, que são as meninas que vão para fora do país para fazer esse trabalho. Diferente de você, normalmente essas meninas não têm experiência e também relatam de muitos abusos psicológicos que elas encontram nessas jornadas aí. Acho que essa é a primeira história aqui do podcast que a gente recebe de uma babá que está, né, que contou uma história enquanto estava no Brasil e teve que lidar com uma família dessa. Então vejam, meus amores, não é só os gringos, não. A gente sabe, né? Mas que dói, gente. Dói demais ver que tem pessoas tratando outras dessa forma. Eu, pelo menos, fico muito entristecida. E vocês? O que fariam no lugar da Vilma? Teriam tido a mesma paciência? Se você quiser dar sua opinião, encontra a gente no grupo do Telegram, que a Vilma vai estar por lá também, vendo as opiniões, os conselhos, o que vocês teriam feito no lugar dela. Ela quer muito saber, tá bom? Para acessar o nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição desse episódio. Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!